No espaço de apenas 24 horas, 2 homens perderam a vida vítimas de acidente trator na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Segunda-feira, um habitante com 64 anos da aldeia de Canaveses, situada no concelho de Valpaços, entre montes e vales e cada dia mais despovoada, perdeu a vida quando andava a tratar a terra numa propriedade privada. Terça-feira, pela manhã, um novo acidente dá conta de uma nova morte na freguesia de Bemposte, no concelho de Mugadouro. Um homem de 68 anos estava a lavrar numa zona de inclinação quando o trator virou e pagou com a vida o trabalho que a terra exige e que, por esta altura, as culturas pedem. O perigo resulta muitas vezes da imprevisibilidade em qualquer situação, apesar do respeito pelas máquinas, que têm primordial importância na agricultura e que todos os dias seguem para o campo. Raro é o dia em que, na realidade, não pegamos no trator, não é? É uma exceção, quando aparece um dia que não usamos a máquina, não é? E como é que é o trabalho no campo? Como é que é manusear estas máquinas agrícolas e trabalhar os campos e os terrenos? Na nossa região, principalmente na nossa freguesia, os terrenos são muito acidentados. E andamos sempre no perigo, não é? Eu costumo dizer, como católico, de manhã, quando me levanto e me sento em cima dele, faço o sinal da cruz. Não sei se voltaria a fazer, não é? É sempre um risco. É um risco que vocês correm, mas esse risco é corrido em prol da vossa subsistência, porque vocês subsistem maioritariamente da agricultura, não é? Sim, é uma realidade. Nós dependemos, a nossa região é 100% agrícola, não é? O comércio não existe. As aldeias estão desapovoadas, há desertificação acentuada, não é? E por isso a agricultura é a única base que temos de sobrevivência, não é? Por isso arriscamos até à morte. Nunca é demais alertar para os perigos do manuseamento dos tratores e, olhando para a ruralidade da região e a atividade agrícola inerente, é com alguma frequência que vão acontecendo acidentes relacionados com as máquinas que operam na agricultura, a única fonte de subsistência para muitas famílias transmontanas. Por outro lado, é imperioso que sejam manobrados por pessoas devidamente habilitadas, tanto ao nível operativo como mental e físico. José Azevedo mostra um grande respeito pela máquina que conduz e admite que 80% dos terrenos estão expostos a uma grande inclinação que potencia os acidentes. Ainda agora venho tratar um olival e quando o plantei, para não correr tanto risco de à elevação, fiz tudo em socalcos, que são considerados patamares, para não correr, para andar mais à vontade, a máquina mais assentada e assim sucessivamente. Mas fiz reconversão de vinha, aconteceu a mesma coisa, fiz patamares e outra plantei ao fundo, para não andarmos de lado. Hoje em dia a produção do vinho nas terras fundas não se consegue fabricar bom vinho, né? O vinho consegue-se fabricar nas encostas. Nós temos o exemplo do nosso Douro, não é? Onde é que é a capital do Douro? É nas encostas, é lá que existem as vinhas, não é? Nós a mesma coisa, se plantarmos uma vinha num terreno de fundo, não dá grau, não tem qualidade, não é? Por isso temos que arriscar a plantar nas encostas para ter boa maturação, enfim, para ter as características de um vinho bom. E quais são os cuidados que você tem ou tenta ter cada vez que sai para o campo com o seu trator? Digo-lhe a verdade, não há dia nenhum, quando me ponho em cima deste trator, que não faça o sinal da cruz. Porque não sei se voltarei a fazer, não é? É uma realidade, andemos do perigo. A sua perigosidade resulta, entre outros aspectos, da falta de adequada manutenção, do cumprimento do Código da Estrada, da falta de leitura atenta dos manuais de instrução e da negligência dos operadores. Nota-se ainda a falta de utilização de equipamentos adequados que tornem os tratores e respectivas alfaias mais seguras e mais compatíveis com as tarefas a executar. As parcelas são um bocadinho apertadas, não é? E às vezes temos que utilizar o desligar dos travões, digamos nós, para entrar e ser melhor numa balada, não sei o quê. Basta uma pedrinha que apanho o pneu que está a travar para ele, suponhamos o caso de quando se anda a caldear ou assim com pulverizadores, basta travar, na realidade, apanhar uma pedrinha o pneu que está a travar para ele oscilar. E então, se os bombos andarem a meia capacidade, é um perigo, é um perigo. Ou trabalhamos ou abandonamos, não é? Por isso, se não gostamos de as ver abandonadas, temos que arriscar, andemos do perigo. Palavras de quem diariamente trabalha a terra para, a breve trecho, extrair as culturas que, para muitos,
são sinónimo de subsistência. De lamentar é que sejam em número significativo os idosos que são obrigados a conduzir os seus tratores com as naturais limitações ao nível da destreza e agilidade. Sendo Portugal o segundo país da Europa com mais acidentes com tratores e sendo que 3 em cada 4 são fatais, importa realizar um trabalho de formação eficaz ao nível da sensibilização e preparação inerente dos respectivos operadores. 70% das vítimas de acidentes de trator resultam de capotamentos, em grande parte devido à inexistência ou não utilização do chamado arco de Santo António, que nestes casos pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Andamos a levantar e a descer o ferro, temos que arriscar.